Hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde em 7 de abril de 1950. A data foi escolhida justamente porque é a mesma data da criação da OMS, uma agência subordinada à Organização das Nações Unidas, a ONU, que foi fundada em 1948. O tema deste ano é o diabetes, que afeta 4 vezes mais pessoas do que na década de 80. No mundo todo, a OMS estima que 422 milhões de pessoas sofram de diabetes. Os dados mais recentes mostram que a doença causou 1,5 milhão de mortes em 2012. Os estudos da OMS mostram um aumento de 4 vezes no número de portadores da doença desde 1980. O número saltou de 108 milhões de adultos com os 2 tipos de diabetes para 422 milhões diagnosticados em 2014. A obesidade e o excesso de peso estão entre os principais fatores para o aumento dos casos no mundo. O Brasil é o 4º país em número de pessoas com diabetes e o crescimento da doença é em torno de 3 a 3,5% ao ano. A doença é mais comum em países em desenvolvimento, mas o cuidado com o estilo de vida saudável é indicado para evitar ou retardar o aparecimento do diabetes. E aqui dentro, então, a gente conversa um pouco sobre esses assuntos a respeito de saúde com o médico Rogério Guzmão. A OMS escolheu esse tema, essa temática do diabetes, porque tem uma preocupação séria, doutor, a respeito dessa situação no mundo. As estimativas, as projeções da OMS são de que, por volta do ano 2030, o diabetes já seja a principal causa de morte entre as pessoas. E é uma doença que, aparentemente, poderia ser evitada com não tanta dificuldade pela população. Esse aumento exagerado, né, dos casos de diabetes tem muito a ver com, nessas últimas 4 décadas, da urbanização. Porque é uma doença que tem uma relação muito grande com o estilo de vida. E aquele estilo de vida do passado, rural, de atividade física natural, na agricultura, na locomoção, etc., ele foi transformado por um estilo de vida sem atividade física, com ingesta calórica acentuada, cada vez mais a indústria colocando mais calorias, mais açúcar, mais sal nos alimentos, e as pessoas se exercitando, gastando cada vez menos calorias. Então, o acúmulo disso, o aumento de peso e essa mudança radical de estilo de vida nas últimas 4 décadas é o fator que mais predispõe à elevação dos casos de diabetes no Brasil e no mundo todo. E é possível, doutor, fazer algum tipo de adaptação para reverter esse quadro, considerando a situação atual das pessoas, principalmente nos grandes centros, não é? Que é como você colocou aí, pouca atividade física, até por conta do trabalho, horas e horas, quem sabe dentro do transporte público para chegar no ambiente de trabalho, o trabalho lá, depois volta para casa, falta tempo até para preparar uma refeição adequada. Tem jeito de mudar isso nesse contexto todo? Claro que tem jeito. Não tem jeito se a população não se conscientizar de que ela precisa mudar os hábitos dela, urgentemente. Não tem como a pessoa viver se alimentando mal, com a inatividade física, que é uma doença grave. A causa da maioria das doenças, ela passa pelo sedentarismo. O sedentarismo é causa de aumento, de elevação da diabetes, da hipertensão, de câncer, das principais doenças metabólicas que enfrentamos. O sedentarismo está na raiz dessas causas. Então, se a pessoa não se conscientizar que tem que estudar, tem que crescer, mas tem que fazer atividade física, o ideal 6 vezes por semana, o ideal. Mas se fizer uma é melhor do que nenhuma, se fizer 2 é melhor do que uma. Se você separar, e é muito importante saber que a frequência de atividade física, de dias que eu separo para isso, é mais importante do que a intensidade e é mais importante do que o tempo. Então, se você consegue separar 6 dias na semana, 20 minutos, é muito
muito bom. É melhor do que você fazer 3 horas num dia. Então, tem que fazer parte do seu programa, porque essas doenças estão incidindo cada vez numa faixa etária mais precoce nas pessoas. O aumento da diabetes em populações cada vez mais jovens tem preocupado, porque é uma doença que vai se perpetuar pela crônica. vida, e você tem que cuidar, e o desgaste dos órgãos, dos rins, dos vasos, dos nervos, do sistema nervoso, vai se desgastando com o passar dos anos. E quanto mais cedo começa essa doença, pior é. E ela pode ser evitada e pode ser postergada. Se você cuida direito dos seus hábitos, mesmo que você tenha um fator genético ruim, desfavorável na sua família, você pode evitar ou pode retardar o aparecimento dessas doenças.